Talvez você não esteja assim tão longe da aprovação. Talvez você precise fazer um pequeno ajuste para você conseguir. Muitos concurseiros, muitas pessoas que estão aí querendo entrar na jornada dos concursos ou que já estão há algum tempo, muitas delas têm força de vontade, têm capacidade, têm tempo, têm energia para estudar. Muitas pessoas têm energia e conseguem estudar até diariamente. Mas aí o que acontece? Você estuda um período de tempo e você não consegue perceber onde você está errando, onde você precisa ajustar algo para melhorar o seu desempenho. Então até o final desse vídeo eu quero que vocês tenham bem claro isso, para descobrir o que está travando, emperrando vocês aí, para vocês terem um melhor desempenho. Porque você estuda, você tem uma quantidade de horas de estudo razoável, mas você não consegue fazer isso resultar algo proveitoso numa prova de concurso. Transformar isso em aprovação. E é sobre esses ajustes que nós vamos conversar hoje. Eu queria saber de vocês o seguinte. Queria que vocês jogassem aí nos comentários há quanto tempo que vocês estão estudando para concurso. Primeira coisa que você tem que entender, para você conseguir detectar onde precisa de ajuste, onde você precisa aprimorar para você começar a ter resultados. Primeira coisa que você tem que entender é o que eu chamo aqui do tripé da aprovação. Ou que eu chamo também de 3 M's. O que é o tripé da aprovação? São 3 elementos que você precisa, que se você conseguir desenvolver esses elementos de forma equilibrada, a aprovação em concurso é inevitável. E o que é esse tripé? Que eu chamo de 3 M's. É o método, a mentalidade e o movimento. O método de estudo, e perceba, por que eu chamo de tripé? Eu chamo de tripé por quê? Porque se você tirar um dos pés, o tripé cai. Ou seja, com 2 pernas, só o tripé não se sustenta. Então a analogia do tripé, ela é intencional. Porque você precisa entender que você precisa desses 3 elementos. Quando você começa a compreender isso, você começa a ter uma visão mais ampla do que é uma preparação para concurso público. Enquanto você tiver aquela visão fechada de que é só eu comprar um cursinho, é só eu ter acesso a um conteúdo X, é só eu, sei lá, qualquer coisa, uma visão restrita do que é uma preparação. Quando você tiver essa visão restrita, provavelmente você não vai conseguir evoluir. Vamos pegar um M de cada vez aí. Método. Método de estudo. O que precisa ter um método de estudo para que você consiga ser aprovado? É um método de estudo que traga eficiência, que traga retenção de conteúdo para você. Então não pode ser qualquer método, ou um método aleatório. Simplesmente, vou ler a matéria, aí depois se tiver um simulado, um questionário, eu faço o simulado aleatoriamente. Não. Um método de estudo que ele já seja planejado, já seja estruturado para permitir essa maior retenção de conteúdo. O segundo M, é o que eu chamo de movimento, é você ser capaz de desenvolver constância no seu estudo. Porque não adianta você ter um método eficiente se você não consegue estudar todos os dias. Então, para você gerar esse movimento, gerar essa constância, você precisa ter uma organização da sua vida. Se você está querendo ser aprovado em concurso, está focado e quer realmente, daqui a algum tempo, ter um cargo público, ter uma renda estável, realizar o seu sonho, seja em que cargo for, se você quer isso, você precisa desenvolver essa habilidade de manter a constância e para isso você precisa organizar a sua vida. Se você não organizar os seus horários, não organizar os seus relacionamentos com as pessoas com as quais você vive, tudo isso
importa, tudo isso influencia no seu estudo. Então esse M do movimento é você ser capaz de gerenciar todos esses elementos que estão em volta de você para que você consiga manter a constância. Não adianta você ter um método eficiente de estudo se você não estuda todos os dias. Ou estuda muito pouco. O terceiro M, que para mim é um dos mais importantes e é um dos mais, na minha opinião, negligenciados por quem se prepara para concurso, é a mentalidade. A maioria das pessoas com as quais eu converso, elas nem consideram que a mentalidade é algo primordial para quem está se preparando para concurso. A maioria não pensa muito nisso. A maioria sabe que é bom, é importante você ter uma mentalidade que te dê resiliência para estudar, mas 99% das pessoas que estão estudando para concurso não param para desenvolver uma mentalidade específica. Não param para se preparar mentalmente para passar pelo processo de preparação. Todos os concursos em que eu fui aprovado, todos os concursos eu estudei mais, no mínimo, 1 ano. Teve concurso que eu estudei 2 anos. Ou seja, para você ficar num processo de estudo diário durante 1 ano ou mais, você acha que a mentalidade é importante ou não? Então vocês percebem como os 3 M's do tripé da aprovação, eles são importantes, eles precisam estar equilibrados. Não adianta só você investir em um e o outro você desprezar. Você tem que ter os 3. E quando você consegue desenvolver esses 3 M's, a mentalidade, o movimento e o método, como eu disse aqui, é inevitável, é uma questão de tempo para você ser aprovado. E por que eu digo isso? Porque 90% das pessoas que estão prestando concurso hoje não têm noção disso. Não fazem a mínima ideia desses assuntos que nós estamos tratando aqui. Só de você estar aqui, ter essa noção de que a preparação para concurso é algo mais amplo, que envolve outras coisas na sua vida, outras habilidades, outras capacidades que você precisa desenvolver, você já está à frente de muita gente. Então, se você entender isso, esse é o primeiro passo para você conseguir já entrar no caminho da aprovação. É você entender que a sua preparação é algo amplo, é algo global, que precisa abranger esses 3 elementos, esses 3 M's. Sabendo disso, você precisa, com relação à mentalidade. Como eu disse aqui, muitas pessoas acabam deixando de lado essas questões de mentalidade na preparação para o concurso público. Eles focam mais no conteúdo, na matéria, nas ferramentas que ajudam o estudo ali do dia a dia. Muita gente deixa a mentalidade em segundo plano. E uma mentalidade que ela é limitante, uma maneira de pensar que acaba te travando ali para você conseguir ter êxito, ter sucesso no seu estudo, é aquela mentalidade que foca só no resultado. Então, existem 2 formas de você pensar durante a sua preparação para o concurso público. E aí você já verifique qual mentalidade você está. Existe uma mentalidade que vai te empurrar para você avançar na direção da aprovação, e existe uma mentalidade que vai te limitar. Muitas vezes ela vai enganar você achando que você está com a mentalidade certa, mas você não está. Então veja qual das 2 mentalidades que eu vou passar para você agora você está, e veja se é o que vai fazer você avançar. Quais são esses 2 tipos de mentalidade? Existe uma forma de você encarar a sua jornada de estudo focada no resultado. O que é essa forma de pensar focada no resultado? É aquela pessoa que fala, eu preciso passar. Eu preciso ser aprovado. Fica focando só na prova,
no que precisa acontecer. Não, eu preciso passar nessa porque eu já passei um tempo aí, eu não fui aprovado ainda, eu já estou estudando há 2, 3 anos, eu preciso ser aprovado porque eu quero dar uma vida melhor para minha família, uma renda estável, sei lá, seja o motivo que for. Essa mentalidade focada no resultado é uma mentalidade que te limita. Por quê? Quando você foca só no resultado que precisa acontecer, você está direcionando a sua mente para o futuro. Só existe um momento que você consegue transformar a sua realidade. Passado, presente e futuro. Só existe um desses momentos que você consegue transformar a sua realidade. Qual é? Passado, presente ou futuro? Você consegue transformar a sua realidade no passado, com o que passou? Não, já passou. Você consegue transformar a sua realidade? Quando eu digo transformar a realidade, por exemplo, é conquistar a sua aprovação. Você consegue conquistar a sua aprovação no futuro? Também não. O futuro não chegou, não tem como você agir no futuro. Então, sabendo que você não consegue conquistar a sua aprovação no passado e não consegue conquistar no futuro, qual é o único momento que você consegue caminhar em direção à sua aprovação? No presente. Então, você precisa estar focado, o seu tempo e a sua energia, a sua atenção, ela precisa estar no presente. Porque é só no presente que você consegue caminhar em direção à sua aprovação. Se você tem essa mentalidade de busca do resultado, eu preciso, eu quero, se eu não for aprovado vai acontecer isso, você está com a mentalidade no futuro. E no futuro você não consegue fazer nada, porque ele não existe. Ou tem pessoas que estão com a mentalidade lá no passado. Nossa, eu prestei 2 concursos, não passei. Se eu tivesse estudado, já teria passado. Já teria sido aprovado, porque eu não fiz isso, eu fiz aquilo. Arrependimentos do passado. Também, você não consegue fazer nada no passado. Então veja, a mentalidade focada no resultado, ela te limita porque ela te tira do presente. E é só no presente que você consegue construir a sua aprovação. É só você, no presente. Então, você sentando com o seu material, você estudando no presente. A sua atenção focada ali no que você precisa fazer naquele momento. Se você sentar para estudar, pegar o seu caderno lá e ficar pensando no que pode acontecer, no que você quer que aconteça, ou no que aconteceu, você não vai conseguir avançar. O nosso cérebro ele é uma máquina maravilhosa, capaz de fazer coisas inimagináveis. Mas existe uma coisa que o cérebro não consegue fazer, que é gerar atenção, direcionar a sua atenção para 2 coisas ao mesmo tempo. O cérebro ele só consegue direcionar a atenção para uma coisa por vez. Então, se você está lá com sua apostila, vendo um vídeo, estudando, com a cabeça no futuro, cabeça no passado, naqueles segundos que você tirou a cabeça do presente, você já não está estudando. Ou seja, já está perdendo tempo. Então veja se você é uma pessoa que está pensando muito no futuro ou pensando muito no passado. Que são características de pessoas que têm essa mentalidade de resultado. Você precisa prestar atenção. Se você está com esse tipo de comportamento, né, com essas características que eu falei para você agora, dessa mentalidade de resultado, você precisa focar numa outra forma de pensar. O que vai fazer você avançar não é uma mentalidade de resultado, é uma mentalidade de evolução. Então, se o seu objetivo é evoluir, você vai avançar todos os dias. Então vocês perceberam que existe uma grande diferença entre esses 2 tipos de mentalidade. A mentalidade de resultado faz você desejar ser aprovado. Desejar ver o seu nome na lista dos aprovados. Esse é o objetivo de quem tem a mentalidade de resultado. Só que quem tem a mentalidade de evolução, qual é o objetivo dessa pessoa? O objetivo dela não é ser aprovado. Lógico que ela tem vontade de ser aprovada. Mas o objetivo dela
todos os dias, ele no momento é o quê? Evoluir. Avançar. Ou seja, melhorar a forma como ela estuda, aprimorar as questões de mentalidade, de planejamento, de organização de rotina. Imagina que você ser aprovado ou aprovada em concurso seja você ir para a academia e levantar lá 100 quilos num agachamento. Por exemplo, colocar 100 quilos aqui nas costas, uma barra com 100 quilos, e fazer agachamento com esses 100 quilos. Imagina que você não consegue fazer de jeito nenhum. Que é, por exemplo, hoje. Hoje eu não tenho condições de ser aprovado em concurso, do jeito que eu estou hoje, por exemplo. Na minha condição de estudo hoje eu não tenho capacidade. Que é a mesma coisa que você ir para a academia, é a mesma coisa você ir para a academia e você não ter condições de levantar esses 100 quilos. Então, faça a analogia aí. Levantar 100 quilos você não consegue no momento e ser aprovado em concurso ainda você não consegue no momento. Então, vamos lá. Como você faz para conseguir levantar esses 100 quilos na academia? Como você faz? Você vai conseguir no dia seguinte, no primeiro dia? Não. Então veja, o que você tem que fazer? Você vai ter que começar com 10 quilos, 20 quilos. Os primeiros dias, sei lá, com 5 quilos, dependendo da sua condição. Então, se você quer levantar 100 quilos, você precisa começar com 10 quilos, 20 quilos. E daqui semanas, meses, 40, 50 quilos. E daqui a algum tempo você vai conseguir os seus 100 quilos. Então perceba que o seu objetivo para levantar 100 quilos não pode ser levantar 100 quilos no primeiro dia. Você não vai conseguir. O seu objetivo no primeiro dia é levantar 10 quilos. E depois de um mês, o objetivo vai ser levantar 20 quilos. E daqui 4 meses, 5 meses, você levantar 60 quilos. Ao longo do tempo, você vai conseguir levantar seus 100 quilos. Agora, trazendo para a nossa realidade do estudo. O seu objetivo hoje não pode ser passar na prova do concurso. Hoje. Não, isso é 100 quilos. O seu objetivo hoje é o quê? Estudar da melhor forma possível o que você tem hoje para estudar. É você fazer o seu exercício lá da academia com 10 quilos. O seu objetivo tem que ser o quê? Aprimorar a sua mentalidade hoje. Organizar a sua rotina hoje. Cuidar dos 3 M's que eu trouxe aqui, né? Do tripé da aprovação. Hoje. Então vocês entenderam a diferença entre a mentalidade de resultado e a mentalidade de evolução? São coisas que, como eu disse aqui, 90% das pessoas que prestam concurso não param para pensar. E é por isso que 90% das pessoas ficam sofrendo. Estudam e não evoluem. Porque elas não entenderam isso. 99% das pessoas têm essa mentalidade de resultado. Elas querem levantar 100 quilos no primeiro dia. Querem ficar pensando, nossa, eu vou conseguir levantar 100 quilos, eu vou conseguir. Não. Primeiro você vai levantar 10 quilos. Primeiro você vai estudar essa semana. Primeiro você vai cumprir o planejamento de estudo dessa semana. E para você cumprir o planejamento de estudo dessa semana, você precisa cumprir o planejamento de estudo de hoje. É como se fosse construir uma casa. Não tem como a casa aparecer inteira na tua frente. É tijolo por tijolo. Quem já teve a oportunidade de acompanhar uma obra, pedreiros ali construindo uma casa, você fica olhando ali o pedreiro trabalhar, colocando tijolinho por tijolinho, você fala, essa casa vai demorar demais. Nossa Senhora. Nesse ritmo que ele está indo aí, ou construindo um prédio, né? Tijolinho por tijolinho, você fica olhando e fala, nossa, não vai acabar nunca, não vai construir nunca, porque olha o tijolinho desse tamanho, o prédio tem que ficar daquele tamanho. E aí o tempo passa, quando você olha, fala, nossa, o prédio está pronto. É a mesma coisa com o seu estudo. Você vai colocando tijolinhos todos os dias, que são seus blocos de estudo, suas semanas de estudo, e aí a consequência lá na frente é você ser aprovado. Só que você não pode ficar pensando que eu preciso ser aprovado, eu preciso ser aprovado. Isso só te traz ansiedade, só te trava.
Você não pode pensar, eu preciso ser aprovado. Você tem que pensar, eu preciso cumprir minha sessão de estudo agora. Lembra que eu disse? Que o único momento que você consegue construir a sua aprovação é no momento presente. No passado você não consegue e no futuro você não consegue. É exatamente isso. Então vocês conseguiram entender a diferença de mentalidade que existe? A diferença do padrão de pensamento que você tem? E aí eu quero que vocês reflitam. Coloque aqui nos comentários. Qual é o padrão de pensamento que você está tendo hoje? É uma mentalidade de resultado ou uma mentalidade de evolução? Você precisa fazer essa avaliação. Porque senão você fica sofrendo, você fica patinando e não sabe por quê. Existem dois tipos de metas. Uma meta processual e uma meta final. A meta final é o quê? É você ser aprovado em concurso. A meta final é você olhar o seu nome na lista de aprovados. Essa é a meta final. E qual é a meta processual? É a meta que se dá ali ao longo do processo. Um exemplo de uma meta processual. Cumprir a minha semana de estudos sem falhar. Cumprir todas as minhas sessões de estudos que foram programadas para a minha semana. Isso é uma meta processual. Uma outra meta processual, você cumprir 4 semanas de estudo planejados. Cumprir 4 semanas de estudo que você planejou antecipadamente, que daria 1 mês. Então você cumprir 1 mês de estudo. Essa é uma meta processual. Quem tem a mentalidade de evolução, ela foca nas metas processuais e não na meta final. Se você focar na meta processual, que é o quê? Cumprir 1 semana de estudo. Cumprir 1 mês de estudo. A meta final vira consequência natural disso. Você não precisa se preocupar. Será que eu vou passar ou não vou passar? Não, você está se preparando. Você está ganhando musculatura para levantar os seus 100 quilos. Então, se você for na academia todos os dias e fazer um treino, né? Um treino adequado, eficiente, né? Direcionado, uma hora você vai chegar nos 100 quilos. O estudo é a mesma coisa. Se você focar nas metas processuais, a aprovação ela vem como uma consequência natural. Porque você precisou, para você ser aprovado, você precisa se tornar uma pessoa melhor. Então, se hoje você não tem condições de ser aprovado ou aprovada, é porque você ainda não se tornou a pessoa que tem as capacidades e as habilidades das pessoas que são aprovadas. Ainda não. Só que se você focar nessas metas processuais e não parar, lógico, tendo um método de estudo eficiente, dando atenção para a mentalidade, para a constância, a aprovação ela vem, inevitavelmente. Só que você não pode deixar deixar de lado esses tijolinhos que você precisa colocar e ficar focando lá na aprovação. Se eu não passar, o que vai acontecer? O que vão pensar de mim? Tudo isso vai te limitar. E aí, você precisa entender que existe uma frase que eu acho que resume muito bem o que eu estou dizendo aqui. E essa frase, sugiro que vocês anotem aí, porque ela vai te dar uma referência muito, muito relevante aí. Ela vai te influenciar muito positivamente para você absorver isso que eu estou falando para vocês, de mudança de mentalidade. Então anotem aí, sugiro que vocês anotem aí. Ó. Você não é aprovado porque deseja ser aprovado. Você é aprovado porque se tornou uma pessoa capaz de ser aprovado. Vou repetir aqui. Você não é aprovado porque você quer ser aprovado. Você é aprovado porque você se tornou uma pessoa capaz de ser aprovado. E isso muda totalmente o foco. Muitas pessoas ficam focando, né? Focando nas ferramentas,
nas dicas, na qualidade do conteúdo que tem acesso. Não, eu vou ser aprovado se eu comprar um cursinho bom lá, eu vou ser aprovado. Ah, se eu tiver a ferramenta X lá, eu vou ser aprovado. Não, se você não se transformar nessa pessoa que tem essas capacidades, tem essa habilidade, se você não evoluir como pessoa, não se tornar uma outra pessoa, quando eu digo uma outra pessoa que tem habilidades diferentes das quais você tem hoje, você não vai ser aprovado. Todas as vezes que, nos concursos em que eu fui aprovado, se eu me comparar com do dia que eu fui aprovado e do dia que eu comecei o meu processo de estudo, comecei os meus estudos lá atrás, eu era uma pessoa diferente. Depois que eu fiz a prova, depois que eu fiz uma prova de concurso que eu fui aprovado, e 2 anos atrás, quando eu comecei a estudar para aquela prova, são duas pessoas totalmente diferentes. A minha pessoa que estava lá no dia que eu fui aprovado, era uma pessoa diferente da primeira lá atrás, por quê? Era uma pessoa que estudava diferente, que tinha uma mentalidade diferente, que tinha uma rotina, uma organização semanal, uma organização de vida diferente. Então eu precisei me tornar uma pessoa diferente para ter um resultado diferente, que foi a aprovação. Se vocês entenderem isso e vocês aplicarem isso na vida de vocês, vocês podem ter certeza que vocês vão ser aprovados no concurso que vocês almejam. Independente seja qual for, concorrido ou não. Lógico, tem concursos que são mais concorridos. Pode demorar um pouco mais de tempo, mas vai chegar. Só que você precisa entender, primeiro entender que existem esses elementos que eu estou trazendo aqui. Entenderam? Se vocês não consolidarem, não absorverem isso para vocês, vocês vão ficar que nem a manada dos concurseiros, que ficam aí caçando dicas, caçando ferramentas. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você já está à frente de 90% das pessoas que prestam concurso. Porque elas não entendem isso. Ah, professor, mas você está viajando, está falando umas coisas aí que não tem nada a ver. Para ser aprovado tem que sentar lá e sentar o traseiro na cadeira, para não falar outra coisa, né? Senta o traseiro na cadeira aí e estuda o dia inteiro, aí que você passa. Não é assim. Não é. Não é tão simples assim. Se fosse assim, todo mundo passava. Não é só sentar e estudar. Eu estou falando porque eu já tive experiências de vários concursos e eu percebi que eu precisei me tornar uma pessoa diferente do que eu era naquele momento. E vocês também precisam se transformar. Então veja que não é só método. O método de estudo eficiente é muito importante. O método é o primeiro passo, só que você precisa ter essa base. Essa base de mentalidade. Porque senão o método por si só você não vai conseguir aplicá-lo no dia a dia. O método vai ficar guardado lá. Tinha um baú de ouro no fundo do oceano. Não tem valor nenhum. Tem um método lindo, sei lá, você comprou um cursinho, com conteúdo top, tá parado lá. Por quê? Porque você não conseguiu desenvolver a mentalidade. Para você tirá-lo e colocar para trabalhar. Mas você pode pensar assim, beleza, mas como eu vou evoluir? Como eu consigo avançar? Perceber na prática realmente que eu estou avançando, que eu estou memorizando mais, retendo melhor o conteúdo. Como eu faço para entender isso? Para conseguir detectar. Como eu disse aqui, você precisa focar nas metas processuais. Então, existe uma ferramenta que chama placar da produtividade, que nada mais é você pode utilizar no papel, um documento digital, para você marcar as sessões de estudo que você cumpriu. Ou seja, cada sessão de estudo é um tijolinho que você colocou para construir a sua casa. E a sua casa é a sua aprovação. Então veja, quando você faz esse placar da produtividade, e você vai marcando ali, você vai ticando
as bolinhas que são as sessões de estudo que você precisa fazer, você está vendo que você está colocando tijolos para construir sua casa. São coisas que a escola não ensina. A escola ela só descarrega, despeja conteúdo na cabeça da gente. Ninguém na escola, nem nas faculdades, nem nas melhores universidades, ninguém te ensina essas bases. As bases para você realmente conseguir estudar de forma eficiente. E isso trazer resultado para você, em forma de aprovação. Ninguém ensina isso. Na escola não se ensina. E é por isso que muita gente se sente perdida. Tem essa sensação de que estuda e não evolui. Por quê? Não é por culpa de vocês, não é por culpa nossa. É porque realmente ninguém ensinou pra gente isso. Os nossos professores não sabiam disso também. Então você precisa buscar o conhecimento. Você precisa buscar essas ferramentas e se preparar de uma forma mais global. Preparar a sua mentalidade, organizar a sua vida, ter um método eficiente de estudo. Quando você tem essa visão, você avança.